Feche seus olhos mais uma vez. Nós reverenciamos a Tua palavra. Senhor, nós precisamos urgentemente, Pai, urgentemente, que o nosso coração volte a ser terra fértil. Nós precisamos urgentemente, Jesus, de no meio, Pai, de tanto caos, que a palavra que seja lançada possa cair em terra boa, Pai. Jesus, o que tem sufocado a Tua palavra esses dias não é somente o pecado, Senhor, mas é a omissão. O que tem sufocado, Pai, não é simplesmente o pecado, mas as prioridades. Como a Tua palavra diz, Pai, na parábola, o semeador, Jesus, lançou a semente da palavra. E por causa das distrações, a terra produziu espinho e a semente não produziu frutos, Pai. Jesus, a nossa nação não precisa de mais pregadores, Pai. A nossa igreja não precisa de mais pregadores, Pai. A nossa igreja precisa de mais terra boa, onde a palavra é lançada e produz frutos, Pai. Que nesse lugar o Senhor encontre homens e mulheres desse porte de terra, Pai. Que o Senhor encontre, Pai, nesse lugar, Pai, homens, Pai, que estão dispostos a vir semana após semana para aprender o que praticar na semana que vem. Produz o Evangelho em nós, Pai, como lição. Nós te pedimos, Pai, transporta-nos, Pai, de meros espectadores para tochas vivas, Pai. Nós precisamos urgentemente de quebrantamento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 7:7. Deixa ela aberta aí. Semana passada, não, na verdade, a semana passada, né? Faz umas 4 semanas mais ou menos, a gente tem falado sobre os atributos de Deus, como Ele se manifesta e em suas obras. Semana passada, quem estava aqui, tinha um número bem reduzido de pessoas, acredito por causa do feriado. A gente falou um pouco sobre o que se deu a expiação de Cristo na cruz, não ressaltando o sofrimento, mas a obra subjetiva que aconteceu naquele lugar, naquele momento. A expiação que aconteceu na cruz é chamada como o coração do Evangelho. E muitos de nós não sabíamos nem o que era expiação. Eu tenho batido uma tecla, irmãos, nesse tempo de que a gente... Tem uma passagem que diz que aqueles que se diziam conhecedores pela maturidade que viviam foram chamados de loucos. Se tornaram pela sua sabedoria insensatos, porque deixaram o coração do Evangelho, deixaram o ponto de início, o ponto de partida. Nós aprofundamos tudo, tanto em vertentes que esquecemos do início. Sabemos tudo sobre outras coisas, por exemplo, sabemos que Deus pode prosperar e nos tornamos PhD em prosperidade, mas não sabemos nada sobre a cruz. Sabemos PhD de como o Espírito Santo funciona, mas não sabemos de nada sobre quem Deus é. Sabemos muito sobre intercessão, sobre oração, sobre aquilo que eu falei, sobre sacerdócio, mas muitas vezes nós precisamos voltar ao início e entender o que foi a obra. O coração do Evangelho.
Como eu disse a vocês, Paulo era hebreu dos hebreus, fariseu dos fariseus, então era um homem que, se ele quisesse convencer alguém pela sua sabedoria, ele conseguia discípulos. Não só isso, era respaldado pelos poderes miraculosos que ele tinha. Mas quando ele encontrava alguém como um grego, que grego sempre procurou sabedoria, então um grupo de pessoas, isso não se resuma simplesmente a um grupo de cidadãos gregos, mas também a própria igreja, quando a gente começa a repartir a igreja em nichos. Homens que gostam de poder, procuram igrejas que operam milagres. Homens que gostam de sabedoria, procuram igrejas que vão dar conhecimento. Homens que gostam, então a gente tem igreja para todo tipo de gosto. Sim ou não? Mas a questão é o seguinte, o Evangelho é um, a verdade é uma, Cristo é um e a Bíblia é uma. Uma vez eu conversando com um amigo meu, ele fala assim, mas esse é o seu ponto de vista. Eu falo, eu não tenho direito de ter ponto de vista sobre o Evangelho. O Evangelho não se trata do que eu acho. Faltam homens nesses dias tão confiantes na palavra de Deus que não tenham mais ponto de vista. Igrejas e membros que não se reúnem mais porque acham algo que te agrada, mas porque conheceu a verdade. E quando você acha uma igreja, ou um lugar, ou um grupo que conhece a verdade, você não mais se move por aquilo que te agradou, mas por aquilo que você conheceu em Cristo. Por isso não estamos aqui, irmão, como mais um movimento que achou que o Evangelho agora me agrada porque o Samuel fala A, B, C, D ou E. Não. Eu me cobro por uma coisa, irmãos. Eu já falei isso para vocês. Eu não estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui para falar a mensagem da cruz. E se você se reúne aqui, irmãos, é porque você não está aqui por causa de mim, mas porque você achou sentido no Evangelho da cruz. Por isso que Paulo vem falar, olha, vocês podem procurar, gregos procuram sabedoria, judeus procuram sinais, tudo isso o Evangelho pode dar, mas isso não é aquilo que vai transformar vocês. O que vai transformar vocês? Cristo crucificado. E é nisso que nós estamos discutindo esses dias, sobre o Cristo crucificado. Um Cristo que morreu e um dia, de certa forma, mesmo você não sabendo, você tocou na cabeça dele como cordeiro e ele fez expiação de você, mesmo que você não soubesse. Vamos continuar um pouco, vamos falar um pouco sobre... Quero fazer um resumo de quem não estava aqui na semana que vem. Eu vou resumir 1 hora de palavra em 5 minutos. Então, vamos lá. Irmãos, na questão do Evangelho, nós temos 3 participantes: o homem, Deus e o diabo. Só. Se você for olhar a sua vida gira em torno de Deus, em torno do diabo ou em torno de si mesmo. Nós temos 3 coadjuvantes do Evangelho. Quando eu falo Deus e sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas sabemos que ele é um. E o que aconteceu? Fizeram uma reunião, uma assembleia no beneplácito de Deus e falou: eu vou criar, vou colocar a minha criação para surgir. Aí ele manda e só diz uma coisa: haja luz. E o que acontece? Luz. Depois disso, 7 dias Deus criou o universo e você, em 7 dias. Então, a partir desse momento, a família de Deus ganha um membro: eu. Adão era o membro da família de Deus, então já não eram mais 3, eram 4. E não só isso, quando ele cria, ele dá 2 ordens para Adão. Qual as 2 ordens? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira lei não foi em Moisés, a primeira lei foi em Deus. Quando ele disse, não coma do fruto do conhecimento do mal, porque toda lei conhecida, ele dá a lei e dá a consequência. Ele dá a lei e dá a punição. Não foi isso que aconteceu na lei mosaica? Não transgrida a lei, porque transgredindo você certamente morrerá. A gente falou disso semana passada. Mas a primeira lei não foi em Moisés, a primeira lei foi Adão dizendo: não coma da fruta da árvore do conhecimento do mal. Por quê? Porque o efeito vai ser o mesmo. Se desobedecer, certamente morrerás. Então Deus dá a lei para Adão. O que acontece? Entra o outro protagonista da história, o diabo. Sabemos o que acontece: o diabo tenta Eva vai e manipula Adão, e os dois comem da árvore do conhecimento do mal. O que acontece? Condenação. Qual o primeiro sentimento que Adão e Eva sentiu? Culpa. Culpa. E o que eles fazem? Afastam da presença. Tanto é que Deus vem procurar eles. Eles fizeram o quê? Se esconderam.
Mas sabemos que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrepender. A sentença precisava ser cumprida. Ele afasta do paraíso, coloca 2 anjos, e a partir daquele momento o homem vive em quê? Em morte atrás de morte. Bem-vindo ao pecado na terra. Ou seja, com as 2 ordens que Deus deu para Adão. Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do mal. E a outra ordem que ele tinha dado antes da lei: governe. Governe sobre a terra. Cuide dos animais. Dê nome aos animais. Pois a terra eu lhe dei por herança. Você vai entender, irmãos, que o Evangelho, por mais que tenha anos e anos e anos e anos, ele só é um loop constante para voltar para o início. Em todo o tempo. Então, a partir desse momento, a criação, a geração de Adão cai, e não só, mas agora toda a nação já não tem mais escolha de não pecar. Ele já nasce com a raiz do mal dentro de você. Aí nós sabemos que teve aquele Deus derrama Noé e tal, beleza. Passamos a parte do dilúvio, a nação volta a multiplicar, resolveu o problema? Não, o pecado voltou. Aí o que Deus vem e faz? Dá a mesma lei que ele deu para Adão. Moisés vem, a partir disso, se você for ler Levíticos, é a mesma coisa. Só que agora com um parâmetro diferente. Por quê? Se você for ler Romanos 7,7, abre a sua Bíblia aí. A gente começa a entender que Adão teve consciência do pecado. Porque ele teve consciência que desobedeceu, ele se sentiu o quê? Culpado. Mas eu pergunto para você, e aquele que nasceu desde o ventre já culpado? Como ele conheceria o que é pecado e o que não é? Paulo fala isso, ele fala, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O homem ainda antes da lei, ele era desculpável. Mas a gente sabe que quando a palavra do Senhor vai dizer em Romanos que Deus dá a lei para que o homem entenda onde ele está. Por quê? Porque quando o homem nasce já na cobiça, se não tem uma lei dizendo para ele não cobiçarás, ele não vai saber o que é cobiça. Se tem, por que você sabe que mentir é errado? Porque existe uma lei. Não minta. Porque dentro de você foi instalado algo. Você sabe que matar alguém é pecado. Isso te constrange, isso te incomoda. Então, Deus vem e fala da lei. A partir desse momento, a questão da lei é o seguinte: a lei se trata do caráter de Deus. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pregação atual transforma a lei como se a lei fosse do diabo, irmão. Não é verdade? Deus me livre da lei. Irmão, quem deu a lei não foi o diabo. A lei se trata do caráter de Deus. Mas agora o Senhor disse em Romanos, você levar um pouquinho, porque a lei é boa, perfeita e santa. A questão, por que a lei nos incomoda tanto? Porque a santidade da lei é tão grande que a minha condenação que eu estou nunca nem consegue nem olhar. Então quando a gente olha o caráter de Deus e a corrupção do homem, não bate. Por isso que essa repulsa com a lei. Por isso que há uma repulsa até Cristo com a justiça. Porque se instaurar a justiça sobre nós, nós somos filhos da ira, como disse. Somos dignos da ira do Senhor. Até o momento, antes da desobediência de Adão, o inferno era só para o diabo. Agora não mais, ele ganhou um novo membro, o ser humano. Por quê? Porque desobedeceu. Desobedeceu o quê? Consciente. Vem o período da lei, e a palavra do Senhor diz que antes da lei o cordeiro já estava sendo imolado. A partir do momento, se você for ler Levíticos, a gente vai entender que Deus começa a instaurar a sombra do que viria. Então, Levíticos, modelo de culto. Levíticos, modelo de sacerdócio. Modelo de profeta. Modelo de rei. O que é? Sombra, para que o homem comece a entender aquilo que viria. Então, se você for entender, no beneplácito de Deus, ele diz no Velho Testamento: o sangue é vida. No sangue consiste a vida. Ele vai, chama sacerdotes e diz o seguinte: o povo merece a minha ira, porque desobedeceram, nasceram no pecado, e a minha santidade nunca vai dar certo com o pecado de vocês. Mas peguem um cordeiro imolado, apresentem ele ao sacerdote.
apresentando esse cordeiro ao sacerdote com um coração arrependido, porque você conheceu a lei e viu que transgrediu, se você colocar a cabeça sobre o cordeiro, você colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, e depois, a partir daquele momento, é feito o quê? Expiação. A morte que reside no homem é transportada por cordeiro que vive, e a vida do cordeiro passa a viver em você. Velho Testamento. A partir daquele momento, o cordeiro não podia mais viver, porque se ele vive, não tem expiação, porque o sangue não foi derramado. Então, a expiação é feita no sangue. A partir daquele momento que eu coloco as mãos, é feito, a gente vai chamar de expiação ou propiciação pelos pecados. Então, coloco as mãos sobre o cordeiro, a vida que estava em mim, a morte que estava em mim passa para o cordeiro, e a vida que estava no cordeiro passa para mim. Tudo isso simbolizando para Deus. Quando o cordeiro é lançado e ele é morto, eu tenho paz. O sangue do cordeiro derramado sobre o altar de sacrifício, ele não removia pecado, ele cobria pecado. Por quê? Por isso que todos os cultos tinham que ter sacrifício. Propiciação, expiação. A gente já entendeu que durante a história no Velho Testamento, vou separar assim, mas a Bíblia é só para a gente entender, para ficar mais fácil. Durante a história no Velho Testamento, começa a aparecer alguns protagonistas. Primeiro, os primeiros protagonistas que vêm, profetas, sacerdotes e reis. O que o profeta fazia? Como a gente disse na semana passada, o profeta é aquele que comunica Deus para o homem. É aquele que revela a vontade de Deus para o homem. O sacerdote é aquele que se põe a favor dos homens para Deus. O profeta comunica a linguagem do céu para a terra. O sacerdote age em favor da terra para o céu. Por isso que quando o cordeiro era morto, quem jogava ele no propiciatório não era o homem, era o sacerdote. Porque o sacerdote foi levantado por Deus para ser ministro a favor dos homens para Deus. Sombra. Aí, irmãos, entra o outro protagonista na história. Como a palavra do Senhor diz, nós podíamos fazer quantos sacrifícios fossem necessários. O problema de tudo é, quem faz o sacrifício não é justo. Quem faz o sacrifício também não é perfeito. Então nós temos um outro problema, porque se nem o sacerdote era perfeito, não teria como vir justificação. Poderiam mulher cordeiros e cordeiros e cordeiros durante toda a história. Enquanto um homem corrupto colocasse a mão em algo que é de Deus, não haveria redenção ou remissão dos pecados. Aí o que acontece? Jesus. Vamos começar a entender agora. Jesus era o que antes de ser homem? Rei. Ele governava junto com Deus. Ele exclui o seu reinado e assume um novo ofício diante dos homens. Ele sai de rei, diminui o seu poder, cai para a terra e começa a exercer dois ministérios, profético e sacerdócio. O que o profeta fazia, irmão? O profeta era aquele, como eu disse para vocês, ele comunicava o reino dos céus sobre a terra. Quando Cristo cai na terra, ele cai como um profeta. Porque ele começa a fazer o quê? Pregar a mensagem do reino dos céus. Estão comigo? Estão acompanhando? Jesus vem e começa a pregar a mensagem do reino dos céus para a terra. Ele convoca os discípulos e começa a ensinar os discípulos sobre o reino. Comunicando o que é o céu, comunicando o que é o reino. E sempre já falando o quê? O futuro. Você vai lembrar nos profetas que os profetas eram aqueles que podem dizer evidentes, pois eles profetizavam sobre as coisas que iriam acontecer. Jesus também, quando cai na terra, ele também começa a profetizar das coisas que iriam acontecer. Não só a sua morte, mas até o fim dos tempos. Nesse momento, nos 3 anos de ministério de Jesus, o ministério profético perfeito é instaurado. Porque ele não só comunica das coisas que iriam acontecer, mas ele era próprio aquele a qual os profetas profetizaram. Ele não só comunicava, ele era. Ele era o cumprimento da profecia. Se você for ler, ou você for passar um pouco Ezequiel, Isaías, principalmente Isaías. Isaías foi um dos que mais profetizou sobre a vinda do Salvador, do Messias. Então ele começa a dizer, eu
além de ser profeta, eu sou o próprio cumprimento da profecia. Os seus antepassados, na qual vocês sempre gloriavam e exultavam, porque os seus antepassados profetizavam sobre alguém. Esse alguém sou quem? Eu vim, o meu tempo chegou. Ofício profético em 3 anos. Quando chega, irmãos, o Getsemane, o ofício muda de configuração. Lembrando que, como eu falei na semana passada, Jesus era 3 em 1: profeta, sacerdote e rei. Então, não que ele deixou o ministério profético, mas vamos dizer que, vamos imaginar que Jesus é uma lacuna de 3 faces. No momento que ele cai na terra, a face que ele demonstra, o espelho que ele demonstra é do ministério profético, anunciando sobre as coisas de Deus. No Getsemane, esse espelho vira, ele assume a posição sacerdotal, sombra do Velho Testamento. Agora a gente vai entender o que acontecia no Velho Testamento. Como eu disse a vocês, um cordeiro era levado ao sacerdote para fazer expiação dos pecados para que fossem aceitos diante de Deus. Como eu disse para vocês, Jesus não era simplesmente aquele que profetizava, ele se tornou o cumprimento da profecia. E a expiação que acontecia no Velho Testamento era insatisfeita, até que Jesus também se tornou a própria expiação. Enquanto profetizavam sobre Jesus, todos os cordeiros que foram mortos durante todo o Velho Testamento, nenhum pode se acumular todo o sangue de todos, não foi maior do que um homem santo entregando o seu próprio sangue. Por isso que quando se vira e Deus se posiciona como sacerdote, a gente vai entender que desde o Getsemane até a cruz, tudo que ele está fazendo é expiação. Primeira coisa, trago no Getsemane aquilo que a lei gerou para mim na minha desobediência. Deus, sendo santo, se vira para Jesus. Quando ele se vira para Jesus, a expiação começa. Por quê? Porque a partir daquele momento, na voluntariado de Jesus e no amor de Deus, ele começa a levar sobre si, Isaías, as nossas dores e as nossas transgressões. Por que isso foi possível? Porque ele era um homem. Um homem precisava fazer isso. Por isso que Deus desceu do céu. A expiação não podia ser feita lá em cima, a expiação podia fazer aqui. Por isso que, até o momento profético, o que Deus estava fazendo? Falando em favor do reino, falando em favor de Deus. Quando ele vira em sacerdote profeta, ele começa a agir em quê? Em favor dos homens. E a partir do momento que ele começa a agir em favor dos homens, a configuração muda, porque ele agindo em favor dos homens, Deus precisava virar as costas. A dor, como eu disse para vocês, a dor do Getsemane, todo o pecado do mundo, para Jesus, não foi mais pesado do que dizer: afasta de mim esse cálice, porque é muito pesado. Mas, irmãos, eu falo isso para vocês, eu imaginando a relação íntima de eternidade que eu tinha com Deus. Eu acho que ser abandonado pelo Pai dói mais do que a culpa do pecado. É entender naquele momento que Deus falava a Jesus, é entender que o clamor de Jesus a Deus não foi respondido. Afasta de mim esse cálice. Mas é muito bom depois da Bíblia, mas que seja feita a tua vontade. Qual que era a vontade do homem Jesus? Não quer. Mas entenda que o relacionamento com Deus já começa a transportar algumas lições para a gente. Senhor, eu te amo tanto, e eu sei que a sua soberania é tão maior, tão mais infinita que a minha, porque enquanto eu não conheço os meus próximos 30 segundos, o Senhor já desenhou toda a minha história. Por mais que eu não queira beber esse cálice de hoje, mas a gente precisa aprender a dizer alguma coisa: seja feita a tua vontade. A gente precisa dizer isso para nós, irmãos, todos os dias. Seja feita a tua vontade. Toda vez que o homem tenta fazer algo por si só, dá problema. Toda vez. Se Jesus nega beber o cálice, onde estaríamos? Se ele era a única e última opção, não haveria mais ninguém. Mas ele fez o quê?
A palavra do Senhor diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Sabe por que o sofrimento vem muito, mano? O sofrimento a nós revela o nível da nossa obediência com o Senhor. Se o próprio Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, o que nós estamos fazendo com os nossos sofrimentos? Em que transportamos? Ou como agimos? Já não falo a vocês, irmãos, como aqueles que não foram iluminados pelo Evangelho, mas aqueles que se tornaram um com Cristo. Se o próprio Cristo aprendeu o que é obediência por sofrimento, não repreenda o sofrimento. O sofrimento em você vai revelar o seu nível de obediência com Deus. Getsemane, ele assumindo todo o peso da culpa. A partir daquele momento a gente vai voltar a uma coisa. Irmãos, no Velho Testamento, quem entregava o cordeiro? O povo. Quem entrega o cordeiro para morrer? Os seus. A gente vai ver que Judas, um discípulo, traz Jesus com um beijo. E não só os discípulos, não só Judas, mas todo Israel. Sabemos que Israel sempre foi e sempre será o povo de Deus. Alguns, para a gente entender, Israel se trata do relógio de Deus. Irmãos, eu estava esses dias para cá, eu até comento um pouco com vocês. O que já aconteceu em Israel, irmão, era para ser uma nação eclodida, acabada. Como eu falei para vocês. Irmãos, onde está Roma? O maior império que já existiu? Cadê o Egito? Onde está a Grécia? Essas três nações se levantaram contra Israel e algum dia na história, as três estão destruídas. Israel continua intacto. Quem protege Israel, irmão? Quem protegerá Israel até os últimos dias? Irmãos, na Guerra dos 6 Dias, guerras que 5 nações se levantaram contra Israel. 5 nações se levantaram contra Israel. Sozinha. Nenhuma nação nunca vai conseguir vencer Israel. Muito pelo contrário, quanto mais ataca Israel, mais a glória do Senhor é revelada. E isso continua acontecendo. E vai acontecer ainda mais. Rumores de guerra, a gente vai lembrar. Não sei se vocês viram aquela que estava acontecendo entre Irã e Israel. Eu não vou ler de novo, mas o presidente, né, o consulado lá, ele fez. Você viu aquele discurso que o Mário mandou do presidente? Irmãos, os caras lá têm tanta fé em Deus, irmãos. Eles sabem que a nação nunca será derrotada até que Cristo volte. Como eles andam, como eles se portam, o próprio Estado pagam para homens ficarem no. É normal do Estado aguardar o Messias. Sabe o que está faltando para a gente? Entrar nesse sistema. Senhor, não precisam me pagar para eu interceder por Senhor. Eu só quero a tua conta. Não precisam me pagar, eu não preciso de nenhum financiamento do Estado. Eu só preciso da expectativa interior do Senhor voltar. A gente vai entender, irmãos, o poder da intercessão. Voltando. Naquele momento, Deus se pendura numa cruz. 2 coisas acontecem, irmãos. Deus não é só condenado pela religião, Ele é condenado pelo Estado. Como assim, Samuel? Porque somente aqueles que transgrediram algo no Estado eram pregados no madeiro. Isso era uma lei de Roma, não uma lei de Israel. Então, romanos grulam por quê? Porque se diziam que ele seria o rei. E dessa forma estaria fazendo conspiração. Então, há 2 condenações. Condenação dos israelitas. A palavra do Senhor vai dizer, por causa da inveja condenaram Jesus. Mas porque levantaram uma calúnia diante do Estado de que ele faria, de certa forma, uma revolução para tirar o governo de Roma, naquele momento, aí o que ele faz? Ele virou contra o Estado. Mate, crucifica. Então ele infringe uma lei. Irmãos, vamos lembrar de novo. Expiação dupla é feita em Jesus. Nós só não corroboramos com o pecado moral que o diabo colocou em nós, mas nós infringimos diante de Deus judicialmente uma lei. Lei foi dada, mediante a lei condenação.
A sua condenação não vem por causa que você pecou, irmãos. Vamos entender algo. A sua condenação vem porque você transgrediu a lei do Senhor. E transgredir a lei do Senhor é pecado. Então o início de tudo é: eu pequei? Não. O início de tudo é: eu transgredi uma lei que me tornou pecador. Estão comigo? Então o que é o pecado? A transgressão. Naquele momento, Jesus estava se tornando judicialmente em favor dos homens. Ou seja, não só o pecado que estava sobre ele, mas a ira de Deus daqueles que transgrediam a lei também se repousavam sobre ele. Por isso que ele foi parar numa cruz. E naquele momento, a gente vai entender uma coisa muito importante. Jesus numa cruz, a gente vai ver que o sangue começa a ser vertido durante todo o caminho. Depois ele expira. Naquele momento, irmãos, quando Jesus morre e expira numa cruz, a gente pegando a sombra do Velho Testamento, a expiação ela é o quê? Completa. Jesus morre numa cruz, o cordeiro é morto, uma lança trava, ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, e ele suspira. Naquele momento, irmãos, eu quero dizer que nós que estamos aqui nessa noite, como no Velho Testamento, o que acontecia no Velho Testamento? A mão era colocada sobre o cordeiro. Naquele momento, foi um momento onde nós colocamos a mão numa cruz, diante dos pés de Jesus. E mesmo que você ainda morto em seus delitos e pecados, o sangue começou a pingar sobre a sua cabeça. Mas o mais interessante de tudo não é no sangue do cordeiro. Você só está aqui, mesmo sem saber, mas o sangue do Filho de Deus pingou no seu coração. O sangue do Filho de Deus fez propiciação por isso. Uma parte da obra sacerdotal de Jesus foi cumprida, a expiação. Mas a gente vai entender que Jesus, sendo sumo sacerdote diante dos homens para Deus, a obra completa da expiação foi feita. A gente vai lembrar agora, irmãos, quando a obra da expiação no Velho Testamento era feita, cobriu os meus pecados. Cobriu os meus pecados, posso andar. E a gente vai ver no Novo Testamento, crendo em Jesus, no Filho de Deus, naquele que morreu. Por isso que Paulo falava, o Cristo crucificado. Enquanto eu prego o Cristo crucificado, por quê? Porque ele estava apontando para a expiação. Então, enquanto eu creio na expiação de Cristo Jesus, o sangue dele é derramado sobre mim. A partir daquele momento, não há mais culpa. Porque Adão afastou por culpa. Porque nós somos retornados ou afastamos do Senhor por culpa. Mas diante de Deus, irmãos, enquanto Cristo, eu lembrar na minha cabeça que ele foi morto numa cruz, não existe o motivo de culpa. Samuel, eu pequei, Cristo morreu. Me arrependi? Paz com Deus. Samuel, mas meu pecado foi muito grande. Quem morreu numa cruz foi você? Não, foi Cristo. Cristo se tornou no seu lugar? Sim. Paz com Deus. Samuel, mas eu passei uma semana pecando e eu me sinto culpado diante de Deus. De certa forma, toda vez que eu peco, a minha inclinação voluntária é se afastar. Cristo morreu numa cruz, o sangue dele pingou, você colocou a mão lá embaixo, se arrependeu, paz com Deus. Pronto, justificação. Não andamos mais como condenados, andamos como aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Não importa o tamanho do seu pecado, a questão não é o tamanho do seu pecado, é o tamanho do sacrifício, irmão. Quanto o seu pecado será maior que o sacrifício? Nunca. Quando a sua condenação, nunca. Nunca, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor diz em Paulo, onde abundou o pecado, sempre vai superabundar a graça. Sempre, irmão. Sempre. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa ter é o quê? Uma consciência de que Cristo morreu. E enquanto eu souber que essa história foi verdadeira, eu tenho paz com Deus. Paz, irmão. Sabe qual é o maior problema de nós, irmão? Jovens, homens, mulheres, adultos, porque a gente acha que a gente ainda tem justiça própria. Como assim? Eu ando santo e me aproximo de Deus.
mas eu começo a pecar e eu me distancio de Deus. É como se ainda dependesse de você alguma coisa. Mas a consciência diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, eu tenho paz com Deus. Essa comunidade, irmãos, essa comunidade, a gente vai todo ponto de partida, toda a força motora, é evangelismo, é comunhão, é ceia, é culto, é adoração, é louvor, só vai fluir 100% quando você entender que não é sobre você. Não é sobre as nossas artimanhas. Nunca será sobre nós, irmãos. Nunca. Quanto mais rápido a gente entender isso, Samuel, e por que isso vai melhor? Porque quanto mais rápido a gente entender isso, a gente tem que entender: Senhor, o meu delito é grande, me perdoa. Quando você diz me perdoa, a cruz é colocada diante de você. A cruz é colocada diante de você, irmãos. Toca na cruz. Toca. Aceite a justificação em nome de Jesus. Nós precisamos aceitar a justificação de uma vez por todas. Cristo morre. Agora a gente entra numa parte importante, que é o que eu quero falar sobre hoje. O meu resumo era para ser 5 minutos. A gente vai ler que o véu é rasgado. A gente já falou muito sobre isso, né? Vamos voltar de novo. O Evangelho não é sobre o homem, é sobre Jesus. Sempre será sobre Deus. Sempre é por Ele, para Ele, por meio dele, por todas as coisas. Irmãos, a gente só tem acesso pelo véu que foi rasgado de cima a baixo, porque naquele momento mais um ofício sacerdotal de Jesus vai ser revelado. Ele sai da obra de expiação e passa para a obra de intercessão. A gente vai entender que o sumo sacerdote, quando ele uma vez por ano oferecia os sacrifícios, ele passava além do véu para se encontrar com o Senhor em intercessão. Se você for ver o Testamento, é isso. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia ir além do véu. O que acontece quando Cristo morre? O véu é rasgado. Sabe por quê? Porque já não há mais necessidade de véu, porque o sumo sacerdote nunca mais vai sair da presença. Quem, irmãos? Você? Não, Cristo. Mais uma face de Cristo é revelada. Ele sai, ele cumpre a obra de expiação. E a partir desse momento ele está fazendo a obra de intercessão pelos seus. A obra da cruz foi completa. A obra do Filho ainda não terminou. Irmãos, enquanto a gente não sentar no céu, ou Nova Jerusalém, enquanto a gente não encontrar Nova Jerusalém, e nos chegarmos ao lugar que nos foi separado por Cristo Jesus, Jesus não para de trabalhar. A gente vai entender que o sacerdote, o sumo sacerdote, se posiciona em favor dos homens. Nesse atual momento, Jesus está diante do Senhor, intercedendo pelos seus. E quem são os seus, irmãos? Nós. Samuel, por que eu tenho tanta confiança em oração e intercessão? Porque a sua intercessão passa pelo sumo sacerdote Cristo. E onde Cristo está nesse momento? Diante do santo lugar, diante do Senhor, ainda trabalhando pelos seus. Quando a minha oração não é respondida, ou quando não será respondida, quando o sumo sacerdote sair daquele lugar. E quando Cristo sair daquele lugar, nunca mais vai ser respondida. O véu se rasgar não se trata sobre nós. O véu se rasgar se trata mais uma vez sobre Cristo. O sumo sacerdote se posiciona diante do Pai em intercessão pelos seus. A gente vai entender uma coisa. Irmãos, se a obra fosse completa na cruz, qual a necessidade do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo seria supérflua. Sabendo que eu olhando simplesmente para aquilo que aconteceu, e se a obra de Jesus tivesse sido completa, por que o Espírito Santo?
No que o Espírito Santo está trabalhando? No que? O Espírito Santo comunica a vida de Deus para nós. E da mesma forma, nós comunicamos através do Espírito para Deus. Samuel, vamos falar que a gente está falando do retorno ao original. Gênesis 1 vai dizer: o homem era pó. Ele se encontrava em pó. E a partir daquele momento, qual o sopro que vai? Sopro do Espírito. O Espírito sopra sobre a nossa nariz. A gente se torna alma vivente. Então, qual a função do Espírito? Comunicar a vida. O que o Espírito faz com a gente todo dia? Comunica a vida. O que ele está fazendo? Comunicando vida. Por que na força do Espírito? Porque só nele reside a vida. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim? Porque ele é a vida. Enquanto Deus, Jesus, é muito interessante a palavra no Novo Testamento para o Senhor Jesus, quando ela falava de advogado, em grego significa paracletos. Paracletos, na tradução para nós, é consolador. Não só é o Espírito Santo que é consolador, irmãos. Jesus foi consolador dos seus discípulos enquanto ele estava em terra. E o Espírito Santo é consolador da igreja enquanto estamos aqui. Existem dois consoladores. Dois, irmãos. O Espírito Santo consolando a igreja. E Jesus consolou os seus discípulos enquanto estava em terra. Quem ensinou o caminho? Quem traduziu as parábolas? Quem ensinou sobre o ministério? Quem comunicou o reino de Deus? Jesus. Quem fala sobre o reino de Deus sobre nós? Quem comunica santidade? Quem comunica regeneração? Quem comunica vida? Quem nos gera expectativa? Quem nos discipula? Espírito Santo. Ele nos ensina sobre toda a verdade. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: eu tenho que ir para que o Consolador venha e vocês nunca mais estarão sós, porque eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Todos os dias, irmão. Eu estava conversando com os meninos a respeito do nosso último discipulado. Vou só abrir um parênteses para a gente voltar para a palavra. A história de Lázaro, irmãos. Quando Lázaro morre, naquele momento Jesus se atrasa para encontrar o seu amigo que morreu. Aí quando ele chega diante de Marta, Marta vai falar o seguinte: Jesus, você chegou atrasado. Se você estivesse aqui comunicando Jesus no passado, Lázaro não estaria morto. Primeira coisa, Jesus fala o quê? Calado. Mas qual era a expectativa de Marta? Jesus não apareceu a tempo. Jesus ficou no meu passado. É o que a gente faz, irmãos. Como era bom aqueles tempos, né? Onde eu orava. Se tal e tal ocasião acontecesse de novo, como eu tenho saudade daquele tempo que viveu, daquele tempo que aconteceu, onde eu sentia o Espírito dentro de mim. Ou seja, você está comunicando uma morte, atribuindo que Jesus não chegou a tempo, porque ele não está presente. Depois daquele momento tem uma outra coisa. Aí ele vem e fala assim: não, eu vou ressuscitar lá. Aí ela vai e fala o quê? Conjectura no futuro. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar, porque nos últimos dias ela dá uma de teóloga para Jesus, né? Não, porque eu sei, né, que nos últimos dias o Senhor vai ressuscitar e lá você estará contigo. Amém, glória a Deus. Eu anseio a expectativa de ver o Senhor. Eu anseio a expectativa de saudade no trono. Eu anseio a expectativa de ver o Senhor. A morte hoje, não, a morte já aconteceu, né? Mas ainda bem que eu tenho esperança, porque eu fui salvo, o céu me espera. Então, aí vem Jesus mais uma vez e a gente aprende uma lição. O Jesus não ficou no passado, irmãos. O Jesus não chegou atrasado. O Jesus não é simplesmente o Jesus do trono. Naquele momento a vida estava ali. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Simples. Por quê? Porque enquanto a gente remoe o nosso passado, achando que a vida estava no passado, e não achando resposta no presente, a gente remoe no futuro, achando uma desculpa. Jesus está aqui no presente falando: eu quero ressuscitar você.
Amém. A resposta não está no passado. A resposta não está no futuro. A resposta está naquele que era, que é e que há de vir. Amém. No passado, irmãos, profeticamente falando no Velho Testamento, os profetas já anunciaram uma esperança que viria. Nós, no Novo Testamento, olhamos para trás na esperança que já veio. No Velho Testamento, o sacerdote dirigia ao Senhor. No Novo Testamento, o Espírito Santo nos ensina a olhar para cima. No Velho Testamento, além de eu esperar a esperança futura que viria do meu Salvador, eu ainda esperava o governo do Messias. No Novo Testamento, eu olho para trás, creio em Jesus. A partir do momento que eu creio em Jesus, eu sou selado com o Espírito Santo e Ele começa a ministrar diante do Senhor e de mim e comunicar a vida, fazendo o quê? Regeneração, santificação, transformação e conversão. Para quê? Para que no futuro eu me case. Crendo no que aconteceu, me produz perseverança para continuar crendo. E enquanto eu creio, o Espírito trabalha. E vou continuar crendo, porque a crença vem sobre Cristo te elegeu. A partir desse momento, enquanto a perseverança dos santos se encontra com Ele, irmão, enquanto o Espírito Santo trabalhar, fica tranquilo. Você vai chegar para um casamento, a imagem e semelhança perfeita de Jesus. Amém. Perfeita de Jesus. Olhando para trás, profeticamente falando, eu vejo um cumprimento de uma obra da cruz que se estabeleceu por mim. A minha consciência começa a agir de modo diferente. Não é mais sobre mim, não é sobre mais a minha culpa, mas a partir de agora, por aquilo que Jesus fez, eu tenho paz com Deus. Eu tendo paz com Deus, eu acesso o trono diretamente. Acessando o trono diretamente, o Espírito Santo começa a comunicar a vida em mim. Qual a posição que eu assumo? Sacerdotal. Profeta, sacerdote, para que no futuro eu me torne rei. Qual foi a função de Jesus? Profeta, sacerdote e rei. Qual foi, irmãos, em Gênesis 1, como você foi criado? A imagem e semelhança de Cristo. Cristo foi profeta, sacerdote e rei. Nós, profeticamente, sacerdote e rei. Você está se tornando como Cristo, irmão. Hoje você exerce uma função que Cristo exerceu. Sacerdócio. Por isso a gente fala sobre isso. Para quê? Para que um dia a gente possa nos casar. Abra sua Bíblia em Hebreus 8:2. Antes de abrir em Hebreus 8:2, abra sua Bíblia em Hebreus 7:24. É só para eu não ficar falando sem referência. Hebreus 7:24 diz assim: Ora, 23, ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no caso Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tendo seu sacerdócio imutável. Abra sua Bíblia em Hebreus 8, versículo 2. Vamos ler a partir do 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Qual a minha intenção com vocês, conosco nessa noite? Encher o seu coração de expectativa e entender, irmãos, de uma vez por todas, que ficar no pecado não é uma opção. É entender, irmãos, que a sua esperança reside num sumo sacerdote que é perfeito e está cumprindo perfeitamente todas as obras diante de Deus. Mas esse sumo sacerdote, como aprendemos no significado da palavra, o sumo sacerdote, ele é aquele que foi levantado por Deus para agir em favor dos homens.
Porque, irmãos, se hoje eu tenho a certeza que minha oração vai ser respondida, porque hoje, se eu me arrepender, eu vou ter paz com Deus. Porque hoje, irmãos, se eu decidir crer no Senhor, eu serei justificado. Porque hoje, irmãos? Porque hoje? Porque Deus ainda trabalha. Porque Jesus ainda trabalha. Porque Jesus acessou um lugar, irmãos, que não foi levantado por homens, mas foi levantado por Deus. Um santuário, um culto em favor de nós está acontecendo agora. E quem é esse ministro, irmãos? Nada menos, nada mais que o próprio Yeshua. Samuel, qual o efeito da obra de Cristo? Paz com Deus, filiação devolvida, herança prometida, união mística ou união objetiva com o corpo de Cristo, na função de que nós conhecemos como igreja, e uma união pessoal com Jesus. Irmãos, diante disso tudo, o que nos resta? O que nos resta? Sabendo que, como um homem disse, depois que eu me prostrar diante de Deus, irmãos, eu não prostro de mais nenhum diante do homem. Sabe por quê? Porque as opiniões alheias não mais me importam. Cristo morreu. A culpa que eu carrego sobre mim do meu passado não importa. Cristo morreu. Samuel, a minha oração parece que está tudo em tribulação, em problema. Como eu resolvo isso? Alguém já resolveu? Cristo. Ele só resolveu no passado? Não, ele está resolvendo todos os dias no presente. Como? Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo comunica vida por você. Na melhor da palavra, o Samuel não discipula. Melhor, e nunca discipulará. Como o Espírito Santo te discipula? Nunca, irmãos. Por isso, antes de mim, antes do Tyler, antes do Atos, antes do culto, quando você volta para a sua casa, sabe o que está acontecendo? O pastor está lá. E eu levanto. Antes de você levantar, Jesus já intercedeu por você. Samuel, e eu tenho enfrentado dias difíceis. Parece que a minha oração não tem sido respondida. Alguém já orou por você antes? E essa oração desse homem nunca ficará sem ser respondida. Por quê? Porque ele reivindicou esse lugar com você. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Por isso que o Pai Nosso nos ensina, por isso que diz, em nome de Jesus, vocês terão toda a autoridade. Por que essa autoridade é concedida? Porque um homem santo reivindicou esse lugar. Enquanto esse homem santo cumpriu 100% da sua obra, em nome de Jesus, não há oração não respondida. Em nome, irmãos, em nome de Jesus, não há consciência que fique no pecado e na culpa. Em nome de Jesus. Confie, irmãos, de uma vez por todas. Não há mais tempo de remoer, irmãos, nada que afaste-se de nós o espírito de crítica, porque não é o homem que está no centro. Nós nos reunimos em nome de um filho. E enquanto esse filho estiver no sumo sacerdote diante do Senhor, a minha luta não é contra carne e sangue. As minhas palavras são dirigidas para alguém. Cristo. O Evangelho não se trata sobre nós, é sobre Cristo. Sempre foi. O véu se rasgou, nós temos acesso. Por que temos acesso? Porque o sumo sacerdote foi antes. Cristo. Aonde estão as forças para eu vencer o meu pecado, irmão? Cristo. Entendendo o que Ele fez.
e confiando naquele que está comunicando todos os dias a vida para você. Como eu disse para vocês no início, qual o plano eterno da redenção? Voltar ao original. E entender, irmãos, Adão foi feito à imagem e semelhança do Senhor, ele exigia governo e estabelecia governo sobre a terra. Nós, todos os dias, com Cristo trabalhando em nós, somos feitos à imagem e semelhança para que novamente nós ganhamos herança sobre a terra. Mas só que agora vai ser diferente, porque o governo, quem se sentará sobre o trono não será mais Adão, mas o segundo Adão. O segundo Adão não comeu fruto. O segundo Adão não pecou. O segundo Adão não desobedeceu. Se Adão não tivesse desobedecido, a gente não teria saído do paraíso. Quando nós sairemos do paraíso? Quando Cristo desobedecer. Qual a probabilidade disso acontecer? Então, qual o tamanho do céu? O tamanho da obediência de Cristo. Quando eu falo seu nome, Jerusalém. Senão lá está anotando ali para levar, entendeu? Obrigado. Irmãos, eu estou muito feliz. E eu estava falando isso ontem com os meninos. Eu me sinto muito privilegiado por estar com vocês. E da mesma forma, irmãos, eu sinto o privilégio de compartilhar de Cristo com vocês. Por quê? O Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele tem descido sobre as nossas consciências semana após semana, tirando toda a igreja que foi levantada na força do homem e devolvendo o trono para o Senhor, um lugar que nunca deveria ter saído. Irmãos, fiquem com essa esperança todos os dias da sua vida. Como eu disse a vocês, Samuel, dias de sequidão vai acontecer? Vai. Dias de sufoco vai acontecer? Vai. Você vai pecar daqui a alguma hora até o fim da sua vida? Vai. Mas haja diferente com o seu pecado. Para de remover o seu pecado, porque o seu pecado já foi perdoado na cruz. Samuel, a minha intercessão está se tornando um trabalho muito grande, né? É muito grande, irmãos. Mas comece a lembrar que enquanto você ora, o sumo sacerdote já está orando. E dirija a sua oração para ele. Você vai entender que você tem um aliado. A sua oração nunca é sozinha. Você nunca se levanta no quarto para orar sozinho, porque a sua oração nunca teria acesso. Você nunca está sozinho ao orar. A sua oração nunca será não respondida. Por quê? Porque enquanto você ora, alguém já orou. Enquanto a sua oração é dirigida ao céu, o sumo sacerdote de Cristo está nesse momento diante do Pai, intercedendo. Intercedendo por quem? Por mim e por você. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia em João 17. Eu queria que você colocasse de pé. A gente vai ler essa passagem junto. Assim que você achar. Irmãos, a medida, você vai, eu queria, depois que a gente terminar esse momento, eu queria que você pode perguntar para mim, Samuel, eu entendi que alguém orou por mim antes. Eu entendi que quem está intercedendo por mim é o próprio Jesus Cristo. Eu entendi, Samuel, como foi revelado hoje, que a obra não se tratou simplesmente de uma expiação vicária na cruz, mas ela ainda está sendo feita pelo sumo sacerdote até nos encontrarmos com o Senhor. Agora, irmãos, o Evangelho é tão lindo que Jesus não só ora, mas Ele fala para nós o que Ele está orando. Qual a oração Jesus está fazendo nesse momento por mim e por você? O
próprio tipo de João 17 vai dizer, a oração sacerdotal de Jesus. E a gente vai ler junto, eu vou ler em voz alta, mas eu queria que a partir desse momento, eu queria que você concentrasse a sua mente não na palavra escrita, mas que enquanto você lê, você trazesse para dentro do seu interior que essa oração está sendo feita nos céus por um sumo sacerdote. E quanto tempo essa oração vai ser respondida? Vamos lembrar uma coisa, irmãos? Quantas orações Jesus ensinou? João, uma. Quando orares assim, Pai Nosso, não foi? Teve outra oração que Jesus ensinou? Não. Ou seja, todas as nossas orações, por mais que possam ter outras palavras, sempre girará em uma. Aí Jesus vem e comunica pra gente, de eternidade a eternidade, até eu me encontrar com vocês, eu estou fazendo essa oração. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu estive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, Jesus, agora, Deus, eles reconhecem que todas as coisas que têm dado provém de ti, porque eu tenho lhe transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti, ou estou junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os o teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu estou junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como é tu, Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Amém. Qual a oração que Cristo está fazendo agora diante do céu? Pai, santifica-o na verdade e o faça um. Assim como eu sou contigo, que aqueles que o Senhor me deu, sejamos um. Isso comunica santidade. Pai, santifica-os na verdade. Pai, eu não rogo para que os tire do mundo, mas eu peço ao Senhor, livra-os do mal. Irmãos, quem está orando por você é Cristo, irmãos.
o próprio Cristo intercede pela sua vida. Creia na intercessão do sumo sacerdote e tome posse nessa. A oração do sumo sacerdote não é te condenando, a oração do sumo sacerdote é te santificando, a oração do sumo sacerdote não é te mandando para o inferno, a oração do sumo sacerdote é te fazendo tornar um com Ele. A oração do sumo sacerdote para aqueles que estão em Cristo Jesus é comunicando vida, santificando para que um dia Ele diga o amém. Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Todos estão aqui diante do Senhor. Agora, Pai, assim como o Senhor me glorificou, glorifica os meus filhos. Assim como o Senhor me santificou, santifica os meus filhos. Assim como o Senhor me guardou, guarda os meus filhos. Irmão, e quanto tempo a sua fé durará? Enquanto Cristo estiver com o sumo sacerdote. Samuel, quando eu não vou desviar? Nunca, porque quem intercede por você é Yahvé. Samuel, quanto tempo durará a minha fé? Até Cristo ir voltar. Enquanto Ele estiver diante do santo lugar, irmãos, não se preocupe, não se trata de você, Ele está te guardando, Ele está te santificando. Então eu queria hoje, irmãos, mediante aquilo que aprendemos sobre intercessão, que você fechasse os seus olhos e entendesse que enquanto você ora, a oração de Cristo está sendo feita. Qual o poder da minha oração? O mesmo poder que a oração de Cristo tem. E qual o poder da oração de Cristo, irmãos? Nesse momento, comece a levantar um clamor ao Senhor. Comece a orar ao Rei dos Reis. Quebre, irmãos, de uma vez por todas, tudo aquilo